Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito bom, irmãos, estarmos na casa de Deus no dia de domingo para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Convido a congregação a se colocar de pé em reverência à palavra do nosso Pai e assim darmos início a essa palavra que eu creio que há de falar aos nossos corações nesta noite, nós que estamos aqui e você que está nos assistindo pela internet também, que Deus esteja abençoando a sua vida e que Ele possa também falar ao seu coração nesta noite. Você, visitante que está conosco aqui também, sejam bem-vindos, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16, versos 32 e 33. João, capítulo 16, verso 32 e 33. Diz assim a boa palavra do Senhor. E eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora todos nós vamos ler esse verso 33 numa só voz. Vamos lá? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Podei-vos assentar, meus irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições, procurei no dicionário para saber a definição da palavra aflição, e ela nos diz que aflição é o estado daquele que está aflito. É o estado daquele que está em agonia, é o estado daquele que está em angústia. Há alguns anos atrás, um grupo de servos de Deus, de cristãos, se reuniram, fizeram uma reunião para pregar o Evangelho, distribuir em um determinado local a palavra de Deus. E aquele grupo estava ali reunido, alegre, feliz pelo trabalho que iria realizar. Só que de repente o telefone de uma daquelas pessoas que estava ali tocou e ela se afastou um pouco do grupo para falar ao telefone. E agora ela volta ao grupo e ela então chama o seu esposo. Ela está com o seu semblante um pouco triste. Então ela chama o seu marido e diz para ela: filho, precisamos nos ausentar daqui. Aconteceu um acidente na casa da mamãe e alguns assaltantes entraram na casa dela e, além de levar alguns bens, levaram o carro e no carro levaram a mamãe também. E eles saíram, foram, e depois veio a notícia de que aqueles assaltantes, ao sair com aquele carro, com aquela senhora no carro, eles colidiram com algo, bateram com o carro, e aquela senhora, a mãe daquela irmã que estava no grupo, veio a falecer. Aí aqueles marginais, não aconteceram nada com eles, saíram ilesos, fugiram a pé. E no dia seguinte, aquele irmão que estava no meio daquele grupo, daquelas pessoas, ele foi até o velório
ao sepultamento daquela senhora para consolar, confortar aquela irmã e seu esposo. Só que naquele momento de dor e sofrimento, aquele irmão, ele começou a pensar, a questionar, a perguntar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que isso acontece com seus filhos? Por que tanta dor, tanto sofrimento, tanta aflição? E Deus então lembrou aquele irmão deste verso: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, meus amigos, aflições. As aflições, ela vem para todo mundo. Ela vem para todos. Vem para A, B, C, vem para todo mundo. Não tem ninguém que possa escapar de algum dia da sua vida sofrer uma aflição. Por toda a humanidade, todos sofrem aflição. No mundo em que vivemos, há aflição. Acredito que todos nós que estamos aqui, todos que estão nos assistindo pela internet, já passaram por algum momento de aflição. A aflição é uma realidade. Ela é uma realidade que ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso cotidiano. Embora muitas vezes, meus irmãos e meus amigos, pareça que ela não existe, parece que ela está distante de nós, parece que a aflição está distante da nossa casa. Só que, quando nós menos esperamos, de repente, somos surpreendidos por um momento de aflição. Num abrir e fechar de olhos, quando tudo estava bem, tudo estava correndo bem, as finanças estavam bem, a saúde da família estava bem, de repente ela vem sobre nós, ela surge sem nos avisar, é uma notícia, é algo desagradável, e ela vem na vida de cada um de nós. Ninguém neste mundo está livre da aflição. Jesus, quando escreveu esse verso, ele não disse: talvez vocês tenham aflição na vida de vocês. Ele não falou que talvez tenhamos momentos, dias de aflição, não. Mas Jesus, ele foi taxativo quando ele falou: ninguém está livre de uma adversidade. A aflição é um fato, irmãos, em nossas vidas. E em alguns momentos ela virá. Então, quando nós lemos esse verso, essa palavra, né, esse texto, nós vemos também o complemento desse verso. Mas diz: mas tende o quê? Bom ânimo. Tende bom ânimo. É Jesus falando para nós nesta noite, meus irmãos. É Jesus falando para nós: mas eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse falando para nós aqui nesta noite, e dizendo para cada um de nós, seus servos: olha, em meio à aflição, eu quero que tenham a certeza de que eu estou vivo. É Jesus falando para nós, em meio à aflição. Ele diz para nós: em meio a esta aflição, saiba, meu irmão, minha irmã, meu servo, que eu estou com você. Eu estou com você nessa luta, eu estou com você nesse momento difícil. É o Senhor Jesus falando para cada um de nós. Eu não sei, meu irmão, se você está vivendo um momento de aflição, um momento de desespero até, mas Jesus, ele fala para nós: eu estou com você nesse momento.
eu estou com você nessa luta, nessa enfermidade, nesse problema familiar que você está passando, nesse momento financeiro que você está atravessando, nessa enfermidade. É Jesus falando: eu quero ser aquele que te dá força. Meu irmão, Jesus está contigo, te dando força. Minha irmã, nesse momento de aflição, é Ele, através do Espírito Santo, que vai trazer o consolo, que está trazendo o consolo, e não só o consolo, mas também o amparo, nesse momento difícil que só você, meu irmão, só você, minha irmã, sabe que você está passando. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, como você está enfrentando os problemas da sua vida? Como você está enfrentando as aflições da sua vida? Como você está fazendo? Sozinho? Está se sentindo sozinho? Ou está sentindo a presença do Senhor te confortando, te consolando? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A Bíblia, a palavra de Deus, conta a história de um homem. Seu nome era Jairo. A história desse homem, ela é muito interessante. Esse homem era um homem muito importante para os judeus. E este homem, ele era muito feliz. Ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha. Ele tinha uma filha única, e aquela filha era tudo para aquele casal, aquela filha era tudo, eu penso, para aquele homem, e ele fazia tudo para aquela filha, era a joia preciosa que ele tinha, e de repente aquela menina começou a adoecer. Creio que ele levou no médico, levou em outro médico, e ninguém sabia o que ela tinha, e ela foi enfraquecendo, e ele não sabia mais o que fazer, ao ponto em que ela estava à porta da morte. E aquele homem, ele estava em aflição, ele estava aflito, preocupado com a sua filha. E um determinado dia, eu penso, o texto não fala, mas eu calculo que seja, ele vai ao quarto daquela menina, e ao olhar o semblante daquela menina, que já não era bom, ele viu que estava pior o estado dela, e ele pensou: minha filha vai morrer, e o que eu vou fazer? E agora o estado daquele homem já não é mais de aflição, o estado emocional daquele homem já era um estado de desespero. Ele estava desesperado para encontrar uma solução, algo que fizesse com que a sua filha voltasse a ser o que era. E ele já tinha consultado, eu creio, todos os médicos, todos os especialistas que havia naquela redondeza, e ninguém dava solução, e aquela menina só ia de mal a pior. E naquele estado de desespero, eu creio que aquele homem saia pela porta da sua casa e alguém falar com aquele homem: olha, eu conheço alguém que pode dar solução à saúde da sua filha, e o nome deste homem é Jesus de Nazaré. Mas aonde ele está? Como vou achar? E aquele homem, eu penso que ele começa a procurar aonde está Jesus. Eu digo para você que está desesperado, aflito, com algo para resolver na sua vida, eu digo para você que quem procura Jesus com sinceridade e fé, encontra Jesus. E aquele homem começa a procurar Jesus, até que ele encontra Jesus. E ele fala para Jesus: Jesus, eu preciso que você vá na minha casa, que você ore, cure minha filha. Só que nesse momento, alguém que já vinha da casa desse homem diz para ele: olha, seu Jairo, não precisa incomodar mais o mestre, porque a sua filha
morreu. Não há mais solução, morreu. E depois que morre não tem mais jeito. E Jesus então ouve aquela palavra pessimista e diz para ele: fica tranquilo, eu vou na sua casa. Jesus, meus irmãos, Jesus, meus amigos que está aqui, você que está com a situação difícil na sua vida, é aquele que dá a solução para o impossível. Eu não sei se você está precisando de algo impossível de Deus para a sua vida, de algo que somente o milagre pode acontecer, e eu digo para você que Jesus, Ele tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele venceu a morte por nós, e Jesus, conhecemos a história, e Jesus vai na casa daquele homem, e ele ora por aquela menina, e aquela menina, meus irmãos, ela não só foi curada da sua enfermidade, mas ela foi também ressuscitada por Jesus. Amém? Esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós cantamos aqui louvores a Ele, esse é o Deus que nós vibramos como cantamos a Ele. Nós não podemos, irmãos, como servo de Deus, prestar um culto de louvor a Deus, onde nós não cantemos com toda a nossa alma, com todo o nosso vigor, expressando para esse Deus aquilo que está no nosso coração. Não podemos, irmãos. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz serva de Jesus, comprada e lavada no sangue de Cristo, que esteja na igreja quando o povo está louvando a Deus, e essa pessoa não consegue abrir a boca para louvar esse Deus. Alguma coisa errada está acontecendo, ou então ela é muda, ou então está com problema de garganta. Mas o servo de Deus, ele tem que cantar, tem que louvar, tem que vibrar com este Deus, porque ele, como fez o milagre na vida de Jairo, Ele tem feito milagre em nossas vidas, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Ele não tem ressuscitado nossos mortos, mas tem ressuscitado aqueles que estão mortos aí fora, estão mortos no pecado. E quantos de nós, quantos de nossos parentes já foram trazidos da morte para a vida, das trevas para a luz, e hoje estão vivendo na luz de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos louvar esse Deus, cantar louvores e cantar, dar a Ele aquilo que Ele mais se agrada de nós, que é o nosso louvor, a nossa adoração. Em Lucas capítulo 9, a partir do verso 38, conta a história de um pai que estava aflito, um pai que estava, eu penso, já há alguns anos desesperado com a situação, também de um filho, e também um filho único. O filho único é uma coisa muito preciosa para um papai e para uma mamãe. E a Bíblia conta que um espírito do mal, um espírito maligno, se apossava daquele menino de vez em quando, e jogava aquele menino no fogo, e jogava aquele menino na água, e jogava aquele menino no chão, a ponto de ele ficar espumando pela boca. Imagine um pai, uma mãe, que tem um filho, e vê seu filho numa situação como essa. Um pai que ama. Nós que somos pais, vocês que são mães, sabem muito bem o que nós podemos querer. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E aquela situação não havia médico que resolvesse. Aquela situação era uma situação espiritual, que ninguém humano poderia fazer. E aquele pai, ele leva essa criança até os discípulos de Jesus, mas aqueles discípulos de Jesus ainda não tinham uma experiência real com Jesus. E aqueles discípulos não puderam fazer nada para aquela criança melhorar e dar uma solução para aquele pai. E aquele pai então vai até Jesus
e fala com Jesus. E Jesus então, ele expulsa aquele espírito do mal que estava afetando a vida daquele menino. E aquele menino então, ele é liberto da escravidão do diabo. E ele entrega aquele menino para o seu pai. Eu digo para você que esse Jesus que morreu naquela cruz do Calvário, esse Jesus que derramou o seu sangue puro e precioso, puro e carmesim naquela cruz, ele nos liberta das garras do diabo. O diabo não tem poder contra um servo de Deus, contra um filho de Deus, porque nós somos, irmãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço, o preço de sangue, e nós então pertencemos a Jesus. Ele não pode tocar em nós, porque nós pertencemos ao Senhor. E qual é o pai que deixa o inimigo tocar no seu filho? Você que é pai, você deixa alguém tocar no seu filho? Você que é mãe, você deixa alguém bater na sua filha ou empurrar a sua filha? Não. Assim é o Deus que nós servimos. Temos um Deus que cuida de nós. Nada pode nos acontecer. O inimigo não pode fazer nada conosco. Pode acontecer sim. Lá no caso de Jó, lembra de Jó? Que Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Mas Jó era Jó, irmãos. Jó era Jó. E nós não somos Jó. Aquilo foi uma história que contou. Ele não vai permitir que o inimigo toque em nós, irmãos. E o que Jesus Cristo fez? Deu a liberdade, a cura àquele menino. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Em meio à tribulação, em meio às aflições, nós temos a paz de Jesus. Em meio à dificuldade, em meio à doença, em meio ao desemprego, em meio aos problemas financeiros, aos problemas familiares que nós enfrentamos em nossas vidas, nós temos a paz de Jesus. Em meio a tudo isso, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Jesus prometeu que estaria conosco um dia ou dois, foi isso? Um dia ou dois? Não, foi todos os dias da nossa vida. E eu acrescento, todas as horas da nossa vida, todos os minutos da nossa vida, todos os segundos da nossa vida, Jesus está conosco, irmãos. Então o que nós precisamos fazer é o quê? Descansar no poder de Deus. Descansar nos braços de Deus, sabendo que os braços, as mãos do Senhor está sobre nós. Por onde nós andarmos, nós seremos protegidos pelo Senhor, não é? O Salmo 91 fala que a sombra do Altíssimo está sobre nós, nos protegendo por todos os lados. 1000 cairão por um lado, 10.000 do outro lado, mas nós prosseguiremos, irmãos, porque esse Jesus, ele morreu e ele venceu a morte para nos trazer vida e salvação. Jesus morreu na cruz, e ao morrer na cruz do Calvário, ele nos concedeu essa vitória. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar o terceiro dia, ele nos concedeu a paz. Paz em meio à aflição, paz em meio à dificuldade, paz, felicidade em meio a tantas dificuldades que nós passamos em nossas vidas, mas ele prometeu que estaria conosco, amém? Como eu me alegro vendo a Miriam ali sentada ali,
Miriam, essa igreja orou muito por você, você sabe disso. Amém, irmãos? Olha o milagre ali, Miriam sentada. Quem orou aqui pela Miriam? Levante a mão. É isso, irmãos. É o poder de Deus, é o milagre que Deus faz em nossas vidas. Quantas bênçãos, quantos milagres, quantas coisas maravilhosas Deus fez em nossas vidas. E não é por isso que nós não temos aflição. Temos aflição enquanto estivermos neste mundo. Teremos aflição, sim. Mas o Senhor diz: tenha bom ânimo. Tenham bom ânimo. Fique animado. Sintam-se felizes, porque eu estou com vocês. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, nos trazendo a esperança de uma vida eterna no céu com Ele. E assim, Ele abriu para nós o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva direto para o trono de Deus. Jesus, Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus, Ele pode hoje levar você. Vou repetir. Jesus, Ele pode levar você nessa noite até a sala do trono de Deus. Jesus, Ele pode levar você nessa noite até a sala do trono de Deus e colocar você diante de Deus. E você pode ali adorar esse Deus maravilhoso. Mas para isso, você precisa receber Jesus como Salvador da sua vida. Você precisa entregar a tua vida, o controle da tua vida a Jesus. O que te traz esperança ainda lá fora sem Jesus? O que te dá esperança de uma vida melhor lá fora sem Jesus? Eu digo para você, lá fora você não vai encontrar nada de bom. Só ilusão, coisas passageiras. Vem fantasiada, muito bonita, cheia de alegoria, mas depois daquilo ali é só tristeza, dor, remorso, sentimento de culpa. Mas o que Jesus nos oferece é uma vida abundante, uma vida plena, como foi falado aqui, uma vida plena diante de Deus. Você quer, nessa noite, ir diante do trono de Deus? Vá ao trono de Deus nessa noite, porque Jesus, Ele derramou o seu sangue naquela cruz, para abrir esse caminho, para nós chegarmos ao trono de Deus. Estamos finalizando essa mensagem, e eu espero que ela fale ao seu coração, porque Jesus é aquele que nos leva até o céu. Vou convidar o Ministério de Louvor.